Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do aulão aqui do nosso projeto Conquistar, tá bom? Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Quero aproveitar aqui agora a oportunidade e te convidar a conhecer as redes sociais do nosso projeto, onde nós temos o Instagram, @conquistar.seducam e a hashtag Conquistar22. Além disso, também quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais pessoais, onde tem o Instagram, @prof.marioandré, e o meu canal do YouTube de aulas de matemática, o qual se chama Mariomática Matemática, tá bom? Vamos verificar agora o assunto do aulão de hoje. Nós temos aí o episódio 2.5, que trata de análise combinatória, com detalhamento de utilizar métodos e técnicas que permitam resolver problemas de contagem, tá bom, pessoal? Vamos então agora dar início ao nosso aulão. Beleza, para a gente fazer aqui então o nosso esquenta, vamos verificar aqui uma pergunta de raciocínio lógico. Verifique que nós temos aí algumas pessoas, na verdade são 5, que estão sentadas em um sofá. E entre elas haverá algumas trocas, olha só. Temos a primeira troca, repare que são as mesmas pessoas, tá? Temos agora a segunda troca e em seguida a terceira troca. Ou seja, elas estão trocando de lugar entre si. E a pergunta trata justamente disso. Acompanhe comigo. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar em um sofá de 5 lugares? Beleza, pessoal? Então vamos verificar aí, pense com calma, tá? E daqui a pouco a gente retorna para verificarmos a resposta dessa questão. Beleza, pessoal. Então a gente está verificando aqui algumas respostas do chat, alguns comentários também em relação à questão e ao nosso aulão. Vamos verificar, então? Temos aqui a participação de alguns professores, colegas de trabalho. Temos aqui o Aldemir Malveira. Ok, professor, também está disponível para tirar dúvida, não é isso? Temos aqui a Isabelle Santiago também, agradecendo a participação. A Manuela Cerejo, obrigado, professora. Ao nosso professor também, Kim, obrigado pela participação, Kim. Andresa, Joyce. Beleza, pessoal. Então, assim, a gente verifica que a interação dos professores com o nosso aulão está bem bacana, certo? Mas o que a gente espera, na verdade, é a resposta em relação à questão do raciocínio lógico. E aí? Alguém vai se candidatar a responder? Paulo Ricardo, obrigado pela participação, professor Paulo. E aí, pessoal, hora de queimar cuca, né, Kéter? É verdade. E aí, temos mais alguém? Virgílio, bom dia. Cláudio Saraiva, obrigado pela participação. Bem, pessoal, vamos verificar então aqui como é que a gente vai conseguir responder a questão? Acompanhe comigo na tela, olha só. Nós temos então a pergunta de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar em um sofá de 5 lugares.
Bem, é importante você perceber que essa questão, ela trata de permutação, tá? Vou até colocar aqui, opa. Vamos lá, então. A questão, ela trata de permutação. Permutação vem de permuta, ou seja, vem de troca. Essa permutação, ela é sempre utilizada quando a quantidade de elementos que você possui é igual à quantidade de possibilidades que você tem. Como assim? Vamos supor que eu tenha, então, aqui nesse caso, as pessoas A, B, C, D e E. Logicamente, já que são 5 letras, estamos representando 5 pessoas diferentes. E o nosso sofá, ele possui 5 lugares para que elas possam se sentar. O que você consegue reparar com isso, então? Primeiro, que não haverá nenhuma pessoa em pé. E também não haverá nenhum lugar sem ninguém se sentar no sofá. Por esse motivo que essa questão, ela trata de permutação. Ok, então nós já identificamos o tipo de análise combinatória que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Mas, como é que a gente faz para resolver? Para achar, logicamente, o seu resultado? Bem, aqui nesse caso a gente vai utilizar uma ferramenta muito importante, a qual se chama fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é representado da seguinte maneira. Eu tenho um número n qualquer, tá certo? Onde esse n obrigatoriamente tem que ser positivo, tá? E acima de 1. Esse n fatorial, você vai sempre resolver a sua quantidade multiplicando os fatores em ordem decrescente até chegar a 1. Por exemplo, vamos supor que eu queira determinar o resultado de 3 fatorial. Já que o nosso n é igual a 3, então eu vou colocar 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado é igual a 6. Bem, utilizando então essa ideia, como é que a gente faz para colocá-la na nossa pergunta? Vejamos. Eu tenho aqui então 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para 5 lugares. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar 5, 4, 3, 2 e 1. Tá certo? Então, pessoal, essa técnica do fatorial, você só vai utilizá-la quando a questão tratar de permutação. Bem, já que eu tenho que resolver a permutação de 5, vamos então calcular o produto entre esses fatores. Dessa maneira, reparem, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2 é 120. Ou seja, 5 pessoas conseguem se sentar de 120 maneiras diferentes em um sofá que possui 5 lugares. Logicamente que o que a gente mostrou aqui na questão foram apenas 3 maneiras diferentes. Faltavam ainda 117. Tá bom, pessoal? Vamos verificar então agora o nosso conteúdo da aula. Então, olha só, o nosso conteúdo, ele trata justamente das diferentes maneiras que nós temos de calcular uma análise combinatória. Acompanhe comigo aqui na tela, olha só. 2 dessas maneiras são o arranjo e a combinação. E existe uma confusão entre elas, porque muitos alunos, eles se perguntam se uma questão trata de arranjo ou de combinação. Como é que a gente faz para verificar, então, essa diferença? Repare, primeira pergunta, aliás, que você tem que fazer é se a ordem dos elementos importa. Como assim a ordem dos elementos importa? Se, ao colocá-los em ordens diferentes, o contexto geral vai mudar ou não. Se esse contexto mudar, então é porque as questões tratam de arranjo. E arranjo, a gente tem o arranjo completo e o arranjo simples, tá bom? Se o contexto geral não se alterar, é porque então a questão ela trata de combinação, beleza?
E aí nós temos aqui diferentes fórmulas para diferentes tipos de análise combinatória. Beleza, pessoal? Vamos verificar então aqui, olha só. Só para a gente relembrar, nós temos o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Nós temos a permutação, tá bom? Que é um outro tipo de análise combinatória. Nós temos o arranjo. E nós temos a combinação. Então, essas são, aliás, as 4 maneiras diferentes que você tem para calcular e resolver uma questão de análise combinatória. A principal pergunta aqui é a seguinte: quando que eu vou utilizar cada uma delas? Vejamos. A palavra que destaca o PFC, ou o princípio fundamental da contagem, é escolha. Ou seja, quando você tem que fazer uma escolha, tendo vários elementos disponíveis. Como assim? Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que você vai sair, vai passear, tá certo? E aí você tem 6 camisas para escolher uma, logicamente. Se não tiver muito frio, você só vai usar uma, né? Então você tem 6 camisas e você tem 4 calças diferentes para escolher uma. E aí a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras diferentes você pode se vestir, sendo que você vai utilizar uma camisa e uma calça? Nesse caso, então, como você tem que escolher o conjunto, então a questão trata de princípio fundamental da contagem, o qual eu vou chamar aqui sempre de PFC, tá bom? E aí, nesse caso, como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Simples. Você vai pegar cada uma das quantidades e resolver a multiplicação entre elas. Dessa maneira, então, repare que nós temos 6 vezes 4 igual a 24. Então, você tem 24 maneiras diferentes de escolher o seu conjunto para ir ao seu passeio, tá bom? Agora, como é que a gente faz para verificar quando a questão vai tratar de permutação ou não? A principal palavra que vai destacar a permutação é troca. Como nós vimos na questão anterior, que eu te apresentei agora há pouco, a permutação ela sempre vai acontecer quando a quantidade de elementos for igual à quantidade de possibilidades que você quer, ou que a questão te cobra. Então vamos só voltar aqui. Eu tinha 5 pessoas, tá certo? Que deveriam se sentar num sofá que possui 5 lugares. Beleza? Então reparem que a quantidade de pessoas ela é igual à quantidade de lugares que nós temos para que elas possam se sentar. Quando a gente vai resolver uma questão sobre permutação, pessoal, você sempre vai utilizar o quê? Você sempre vai utilizar o fatorial. Fatorial de quem? Da quantidade de elementos que você possui. Nesse caso aqui, já que nós temos 5 pessoas, então vou calcular o fatorial de 5. Relembrando, como é que a gente calcula fatorial? Você pega esse número que você tem aqui no fatorial, que nesse caso é o 5, tá bom? E aí você vai escrever todos os elementos em ordem decrescente, a partir do 5 até chegar ao número 1. Todos eles em multiplicação. Então eu vou ter 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Desta maneira, então, ao resolvermos esse produto, o nosso resultado vai ser igual a 120. Logicamente, também, é fácil você perceber que, se de repente eu tivesse 4 pessoas, então eu calcularia o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o resultado seria igual a 24, tá bom? Próximo, vamos agora conversar um pouco sobre o arranjo. Como é que a gente faz para perceber o arranjo? O arranjo, pessoal, como eu comentei agora há pouco,
é quando a ordem dos elementos ela importa no contexto geral. Como assim? Vamos supor que eu tenha os algarismos 1, 2 e 3, tá certo? Se eu ordená-los de forma diferente, por exemplo, eu vou colocá-los primeiramente desta maneira. Depois eu vou trocar a ordem. Então reparem que esses dois números, eles são formados pelos próprios três algarismos. Eu não mudei nenhum. Os algarismos continuam sendo 1, 2 e 3. Porém, o que a gente fez aqui foi alterar a ordem que eles foram escritos. E aí vem a pergunta: se a ordem foi alterada, o contexto geral ele vai mudar? E eu te respondo, vai. Por quê? Porque quando eu coloquei nessa ordem, repare que o número aqui formado é 123. Quando eu coloquei agora numa outra ordem, este número formado agora equivale a 312. E aí eu te pergunto, 123 é a mesma coisa do que 312? Logicamente não. Então, devido ao fato de não ser, nós estamos tratando aqui de arranjo, tá bom? Uma outra questão, uma outra dúvida, aliás, que sempre aparece é: arranjo, ela sempre vai tratar de números? Não, ela pode tratar também de pessoas, mas só vai ser tratado de pessoas quando corresponder a uma competição, por exemplo. Então vejamos. Só apagar aqui rapidinho. Vamos supor que eu tenha 8 pessoas, tá certo? Aliás, 5 pessoas que estão disputando uma competição qualquer, tá? E aí, eu quero saber de quantas maneiras diferentes a gente pode ter nessa competição o primeiro e os segundos lugares, tá certo? O que acontece? Bem, nesse caso, a gente vai verificar a quantidade de maneiras que a gente pode ter o resultado dessa competição. Mas esse resultado eu só quero com os 2 primeiros lugares. Bem, para o primeiro lugar, reparem que aqui eu vou ter 5 pessoas, tá certo? Por quê? Porque qualquer uma das 5 pode vencer a competição, independente da sua condição física ou não. Para o segundo lugar, eu vou colocar ainda 5? Não. Por que não vou? Porque aqui nesse caso agora, a pessoa que venceu a prova, logicamente, ela não pode chegar mais em segundo lugar. Então, resolvendo o produto entre essas quantidades, 5 vezes 4 é igual a 20. Ou seja, essas 5 pessoas disputando uma competição de corrida, por exemplo, elas têm 20 maneiras diferentes de determinar os primeiros e segundo lugares. Tá bom, pessoal? Então, quando a ordem importar, nesse caso, a gente sempre vai tratar de arranjo. Vamos verificar agora como é que a gente faz para identificar a combinação. Vejamos. A combinação ela é bem parecida com o arranjo, mas parecido não é igual, não é isso? Por quê? Porque nesse caso, a combinação, a ordem dos elementos, ela não vai importar no contexto geral. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma sala de aula e nessa sala de aula eu tenho algumas pessoas. Dessas pessoas, eu quero separar em grupo de 3, mas a escolha desse grupo será por forma de sorteio. O que eu vou fazer então? Já que é por forma de sorteio, por exemplo, eu vou colocar o nome de cada uma delas dentro de um saco e sortear. Beleza. O primeiro sorteio, vamos supor que foi escolhido a pessoa A, depois a pessoa B e em seguida a pessoa C. Mas, de repente, no meu sorteio, eu coloquei primeiro a pessoa B foi escolhida, em seguida a pessoa C e, por fim, a pessoa A. E aí vem a pergunta. Primeiro, os grupos são os mesmos? São. Por que são os mesmos? Porque, se você reparar bem, eles são formados pelas mesmas 3 pessoas. As pessoas A, B e C.
Segunda pergunta, a ordem de escolha, ela foi diferente? Foi diferente, porque se você reparar bem, olha só, eu tenho aqui a pessoa a pessoa B e a pessoa C nessa ordem. No outro sorteio, eu tenho a pessoa B, a pessoa C e a pessoa A numa outra ordem. Porém, a pergunta derradeira é a seguinte, mudando essa ordem, o grupo ele vai mudar o seu contexto? Não, pessoal, porque se você conseguir aqui analisar, o grupo ainda é formado por essas mesmas três pessoas, pelas pessoas A, B e C, tá bom? Agora, uma confusão que ainda pode existir é a seguinte, combinação, ela só vai envolver elementos, só vai envolver pessoas ou podem também envolver números. Ela só vai poder envolver números se esses números forem identificando pessoas. Por exemplo, vamos supor que a gente acompanha às vezes, né? Temos aqui uma prova do Big Brother, por exemplo, tá? E aí as pessoas são identificadas com coletes e esses coletes todos são numerados. Então, quando a gente vai fazer a prova, por exemplo, e aí eu tenho o vencedor foi a pessoa com o colete 2, em segundo lugar foi a pessoa com o colete 5 e em terceiro lugar a pessoa com o colete 6. Mas, de repente, nessa mesma prova, pode ser que a pessoa 6 tenha vencido, em segundo lugar foi a pessoa com o colete 2 e em terceiro lugar foi a pessoa com o colete 5. Então você consegue reparar aqui o seguinte, pessoal. Primeiro, que na prova, os três primeiros lugares, eles estão envolvidos, aliás, sempre com as mesmas pessoas. As pessoas 2, 5 e 6, tá? Só que a ordem de classificação, aqui nesse caso, ela foi diferente. Aqui eu tenho na classificação, primeiro, 2, 5 e 6 nessa ordem, segundo, 6, 2 e 5. E aí a pergunta é a seguinte, nesse caso aqui, a ordem, ela importou? Importou, tá certo? Por quê? Porque se trata de uma competição, mas se de repente ela se tratar de uma escolha de grupo, para você fazer a competição, ou participar dela na verdade, a escolha de grupo, ela sempre vai tratar de combinação, mas o resultado de uma competição, ela sempre tratará de arranjo, tá bom? Então é importante você reparar esses tipos de análise combinatória. Por quê? Porque ao resolver uma questão de análise combinatória, você sempre vai utilizar uma dessas quatro ferramentas para poder chegar ao resultado correto e ao resultado final. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui nesse caso é importante você perceber isso, tá? Nós sempre temos esses quatro tipos de análise combinatória. PFC, permutação, arranjo e combinação. Belezinha? Vamos verificar agora, então, a nossa questão subjetiva. Beleza, então olha só, nós temos aqui uma questão bem interessante que trata, logicamente, a análise combinatória, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Nós temos, então, quantos números de 3 algarismos distintos são possíveis formar com os algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Então, olha só, gente, o que é importante você perceber aqui? Primeiro, você tem que analisar a pergunta e tentar não, você vai conseguir, né? Verificar qual das 4 ferramentas de análise combinatória você vai utilizar para resolvê-la. Nesse caso aqui, a gente vai verificar que eu vou utilizar arranjo. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui na tela, acompanhe comigo. Olha só, vamos analisar a pergunta aqui com calma. Quantos números de 3 algarismos, então vejamos, esse número vai possuir 3 algarismos,
distintos. Gente, é importante você reparar essa palavrinha distinto. Por quê? Distinto significa diferente, ou seja, no seu número não pode repetir algarismo. Como assim? Eu posso ter, por exemplo, o número 133? Nesse caso, não posso. Por quê? Porque se você reparar bem, o 3 se repete. E devido ao fato de a questão dizer que são algarismos distintos, eu não posso ter algarismo repetido. Beleza? Então vejamos. Como é que a gente faz para resolver? O nosso número, ele vai possuir 3 algarismos. Sendo assim, então, eu vou colocar aqui 3 espaços. Segunda coisa, eu só posso utilizar nesse número os algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Repare que nós temos aqui, então, um total de 6 algarismos. Beleza? Como é que a gente faz, então, para distribuir? Vamos analisar cada uma das possibilidades. Para o primeiro algarismo localizado à sua esquerda, eu posso escolher qualquer um dos 6 algarismos disponíveis. Então, aqui vou colocar o 6. Para o segundo algarismo, após o 6, eu posso utilizar quantos? Eu posso escolher o número dentro de quantos possíveis? Por exemplo, se eu escolhi primeiro o número 3, como a questão diz que são algarismos distintos, eu não posso mais escolher o 3 novamente. Então, dos 6 iniciais, eu só tenho agora 5 disponíveis. Vou escolher o número 7, por exemplo. Beleza. Para o último algarismo, reparem que nós temos agora, dos 6, 4 disponíveis. E aí, nesse caso, eu vou escolher aqui o 9. Então, reparem que um dos números formados foi 379, tá? Um dos tantos que a gente pode formar. E aí a pergunta é justamente essa. Quantos são esses tantos? Você vai resolver a multiplicação entre essas possibilidades. Dessa maneira, então, reparem que nós temos 6 vezes 5, que é 30, 30 vezes 4, que é 120. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode formar 120 números diferentes, tá? Utilizando 3 algarismos distintos, tendo disponíveis os números, os algarismos, aliás, 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Beleza, pessoal? Então é uma questão bem interessante que trata de arranjo, tá bom? Vamos verificar agora o nosso cronograma de estudos. Bem, nosso aulão aqui, pessoal, só para deixar aqui algo esclarecido, tá? Eu não estou te transformando num expert em análise combinatória. Então, depois desse aulão, você vai conseguir resolver todo e qualquer tipo de questão sobre análise? Não, não vai. Mas é importante que você procure, logicamente, desenvolver o seu estudo em relação a esse assunto. E para isso, eu preparei aqui para você um cronograma de estudos para que você consiga entender cada vez mais a análise combinatória. Então, você vai iniciar seu estudo conhecendo um pouco mais sobre o fatorial. Em seguida, você vai estudar princípio fundamental da contagem e permutação. E, por fim, você vai estudar cada vez mais sobre arranjos e combinações. Combinado, então, pessoal? Beleza. Vamos verificar agora as nossas considerações finais. Então, eu quero aqui agradecer a participação de vocês no nosso aulão, tá certo? O qual foi muito bacana. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre análise combinatória. Quero também aqui reforçar o convite para que você conheça e participe das redes sociais do nosso projeto, onde nós temos o @conquistar.seducam e #conquistar22. Além disso, também quero reforçar o teu convite a conhecer as minhas redes sociais, onde nós temos o @prof.marioandré e o meu canal no YouTube, Mariomática Matemática. Vamos combinar agora de fazer a nossa selfie aqui do nosso aulão? Então vamos lá, então. Beleza, pessoal. Então, tirou a selfie, coloca lá no Instagram, marca aí o projeto, marca também o meu Instagram pessoal que a gente vai repostar, tá?
E não se esqueçam que daqui a pouquinho a gente tem a nossa live de conversa dentro do Instagram. Beleza, pessoal? Obrigado então a todos e até breve.